E só que legal, essas três imagens aí são imagens formadas em espelhos esféricos. E esse vai ser o tema dessa aula. Nós vamos começar a estudar os espelhos esféricos. Vamos começar identificando aqui alguns elementos da chamada calota esférica, que é onde nós tiramos os espelhos esféricos, né? Então nós temos aqui, ó, uma calota esférica, que é como se fosse uma tampa da laranja, assim, né? Um pedaço de uma esfera. Isso aqui é a calota esférica. Então vamos imaginar aqui alguns pontos importantes. Ó. Esse ponto fica bem no meio da calota esférica, é chamado de vértice. Esse ponto aqui é o centro da calota esférica, o centro da esfera. Então ele é o centro de curvatura da esfera, né? Esse ponto localizado bem na metade do caminho entre o centro e o vértice é chamado foco. Então se nós considerarmos aqui que essa face de fora da esfera é a face refletora, nós teremos aqui um espelho convexo. Portanto, essa aqui é a face convexa da calota esférica. Se a face refletora for aqui a parte de dentro da esfera, nós teremos aqui a face côncava. Portanto, se essa for a face refletora, nós teremos aqui um espelho côncavo. E o eixo imaginário aqui que passa pelo centro da esfera, pelo vértice e pelo foco, nós temos aqui então o eixo principal do espelho. A distância entre o centro e o vértice, né, é o raio de curvatura do espelho, né? Então, o raio de curvatura, note, ele passa pelos pontos C, F e V, pelo centro de curvatura, pelo foco e pelo vértice. Como o foco fica bem na metade, né? Então essa distância F até V é igual a essa distância de C até F, e C até V é o raio de curvatura aqui. Então vamos ver agora como é que é o comportamento da luz quando ela é refletida por esses espelhos, pelo côncavo e pelo convexo. Assim nós diferenciamos um tipo de espelho do outro. Aqui note, pela curvatura dele, ó. Curvatura para dentro aqui, ó. Então nós temos um espelho côncavo, os raios de luz vêm paralelo aqui, ó. Chegam todos paralelos. E eles saem aqui, eles convergem para esse único ponto aqui, que é o foco do espelho. Nesse caso aqui é um foco secundário, não é exatamente esse foco principal. Para ser o foco principal, esses raios têm que vir paralelos ao eixo principal. Não é exatamente o que está acontecendo aqui. E nós temos eixos secundários, é um foco secundário. Mas de qualquer maneira, se os raios vêm paralelos, eles convergem todos para o foco do espelho. Aqui se os raios incidem paralelamente, então eles vão se espalhar, tá vendo? Então para encontrar o foco desse espelho, nós teríamos que fazer aqui o prolongamento dos raios aqui, ó. E o prolongamento desses raios iria convergir aqui para um ponto atrás do espelho aqui. Então o foco desse espelho estaria por aqui assim. Esse é o espelho convexo, os raios se espalham. Então fazendo esse experimento aqui com feixe de luz, a gente consegue prever aqui o comportamento de alguns raios de luz importantes, chamados raios notáveis. Vamos ver aqui uma simulação que está disponível aqui na internet. Então olha só, esse simulador aqui você consegue encontrar facilmente na internet, só digita lá espelhos esféricos, experimentos, e você vai ver aqui a simulação feita pelo professor Thales Quirino, canal dele no YouTube, esse aqui, Physicae. É um ótimo canal, uma ótima dica aí. E ótimas aulas também para vocês estudarem lá, né? Então ele fez esse simulador aqui usando o GeoGebra, né? Que é um software conhecido aí de matemática. Então vamos ver como é que os raios se comportam aqui, ó. Veja só, então tem uma vela que representa aqui o objeto. Isso aqui é a representação de um espelho côncavo, veja só, ele desenhou reto aqui, mas é como se fosse uma curvatura para dentro aqui, né? Aqui está o foco do espelho e aqui está o centro de curvatura. E se a gente contar os quadradinhos aqui, você vê que a distância do foco ao vértice é a mesma do foco ao centro aqui. Aqui tem um bugzinho aqui, né? Em relação às distâncias, mas se contar os quadradinhos aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, quadradinhos, né? Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a mesma distância do foco ao vértice e do centro ao vértice. E aqui está o nosso objeto. Então quais são os raios de luz importantes, né? Chamados raios notáveis, né? O primeiro deles é esse aqui, ó. Todo raio luminoso que incide no espelho paralelamente ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco do espelho. Esse é um primeiro raio de luz notável. Um outro raio é aquele que vem pelo foco, é o contrário, né? Se ele vier pelo foco do espelho, ele sai, ele é refletido paralelamente à direção do eixo principal. Um terceiro raio luminoso é aquele que vem pelo vértice, né? Então ele volta, ele é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Esse ângulo aqui é igual a esse, né? Então o raio incidente vem aqui por cima, o raio refletido vem aqui por baixo. E um quarto raio de luz notável, esse raio que vem pelo centro de curvatura. Todo raio que incide passando pelo centro de curvatura, ele volta sobre o centro aqui, ok? Vamos colocar aqui os 4 raios aqui, ó. Paralelo foco, né? Vem paralelo, volta pelo foco. Foco paralelo, vem pelo foco, volta paralela. Vértice, simetria aqui, ó. Vem pelo vértice, volta simétrico. E centro, né? Veio pelo centro e volta sobre si mesmo.
Esses são os 4 raios importantes. O comportamento óptico desses 4 raios de luz específicos é que a gente vai usar para construir as imagens logo em seguida. E aqui agora nós temos a representação simplificada aqui de um espelho convexo, né? Então, note que a curvatura aqui do espelho é para trás, ó. O foco está aqui atrás do espelho e o centro de curvatura também está atrás do espelho. E a distância aqui do vértice ao foco também é 4, né? 4 unidades aqui, 4 quadradinhos, né? E do foco ao centro também são 4. 1, 2, 3, 4 unidades, 4 quadradinhos, né? A diferença é que está aqui para trás do espelho. Então vamos ver aqui os mesmos raios que a gente viu antes, né? Que vem paralelo, que voltar pelo foco. Mas veja, perceba que o foco, como está atrás do espelho, você tem que fazer o prolongamento do raio de luz aqui, ó. Então ele toca o espelho e sobe, mas vem na direção do foco. O raio que vem na direção do foco, se eu prolongar o raio incidente aqui na direção do foco, ele volta paralelo ao eixo principal, na direção paralela ao eixo principal. O raio que vem pelo vértice volta simétrico, né, com o mesmo ângulo. E o raio que incide aqui na direção do centro de curvatura, né, o prolongamento aqui vem pelo centro de curvatura, ele retorna sobre si mesmo. Então esses são os 4 raios aqui para o espelho convexo, né? Repetindo aqui, ó, paralelo foco, foco paralelo, vértice simetria aqui, pelo centro volta sobre si mesmo. Aqui estão os 4 raios do espelho côncavo, mais uma vez, né, figura estática aqui, ó. O raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal retorna pelo foco. Se ele veio e incidiu pelo foco, ele sai paralelo. Se ele veio pelo vértice do espelho, ele retorna simetricamente, né, com o mesmo ângulo, mesma inclinação, né? Então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E o raio que vem pelo centro de curvatura toca o espelho e retorna sobre si mesmo, né? E no caso do espelho convexo, o raio veio paralelo ao eixo principal, ele é refletido na direção do foco. Então note que, vou pegar uma régua aqui para mostrar, ó. Então, perceba aqui, ó, o prolongamento desse raio de luz vem na direção do foco. Então vem paralelo, sai na direção do foco. Se veio na direção do foco, ele sai paralelo. Mais uma vez com a régua, se eu prolongar aqui esse raio de luz que incide no espelho, veja, ele vem na direção que passa pelo foco. Pontilhado aqui atrás do espelho, ele vem na direção do foco. Ele é refletido paralelamente ao eixo principal. O raio de luz que incide pelo vértice do espelho retorna formando o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Esse ângulo aqui é igual a esse. E o raio que vem na direção do centro, né? Se eu prolongar esse raio de luz aqui, esse raio incidente, né? Ele vai cruzar aqui no centro de curvatura, ele retorna sobre si mesmo. Então esses são os 4 raios de luz notáveis que nós vamos usar, então, em seguida para construir as imagens dos espelhos esféricos. Então agradecer mais uma vez ao professor Tales por disponibilizar essa ferramenta. Nós vamos agora ver como é que se formam as imagens, né, nos espelhos côncavos e convexos. Então, voltando aqui para o simulador, vamos começar aqui com o espelho côncavo primeiro. Nós teremos então 5 casos possíveis, né, de formação de imagem com 5 características diferentes. Vamos ver cada um deles, né? No primeiro caso é quando o objeto está bem afastado do espelho, tá? Antes do centro de curvatura. A gente precisa desenhar pelo menos 2 raios luminosos que partem do mesmo ponto. A gente sempre vai escolher então um ponto mais afastado em relação ao eixo principal. Esse ponto O que está aqui desenhado de azul aqui na vela, né? A vela é nosso objeto. Então eu vou desenhar aqui o raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, retorna pelo foco, né? Refletido pelo foco. Eu preciso de mais um raio para verificar onde eles vão se cruzar quando eles forem refletidos no espelho. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, aquele raio que vem pelo foco e sai paralelo. Então veja, eles incidiram nessa direção e refletiram aqui nessa direção. Os raios refletidos se cruzaram bem aqui, ó. Portanto, a imagem, olha só, a imagem se formará aqui, ó. Ela será uma imagem de ponta cabeça, que é uma imagem invertida. Então, quais são as características dessa imagem aqui, ó? Então, a gente classifica a imagem com relação à natureza dela, que ela vai ser real, em relação à orientação, né? Ela pode ser direita ou invertida, nesse caso aqui ela é invertida, e com relação ao tamanho dela, ela é menor do que o objeto. E a localização dessa imagem, ela vai estar sempre entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Portanto, no primeiro caso, quando o objeto está localizado antes do centro de curvatura, a imagem terá sempre essas características aqui, ó. Real, invertida, menor, e localizada entre o centro e o foco. Bem, no segundo caso, vamos colocar então o objeto aqui, ó, bem em cima do centro de curvatura. Vamos aqui repetir aqueles raios de luz lá. Todo raio que vem paralelo volta pelo foco. O raio que vem pelo foco sai paralelo e note, ó, a imagem se forma bem aqui embaixo da outra imagem. Se eu alinhar aqui bem em cima do centro, a imagem vai ficar embaixo dela. Então, no segundo caso, o objeto localizado em cima do centro, sobre o centro de curvatura. Ela vai ser real, invertida, igual, do mesmo tamanho do objeto, e localizada debaixo do centro, né, sob o centro. Aproximando um pouco mais o objeto, veja, vamos colocar ele aqui, por exemplo. Perceba o que está acontecendo ali, ó. A imagem está aumentando cada vez mais, né? Então eu preciso de mais um raio de luz aqui, ó. Vamos lá. Esse que veio pelo foco, ele saiu da reta do espelho, eu teria que baixar um pouquinho mais aqui, ó. Ele aparecer, tá vendo? Ou então poderia pegar um outro raio, ao invés desse aqui, poderia pegar um raio que vem pelo vértice, ó.
vem pelo vértice, volta simétrico, eles vão cruzar aqui também. De qualquer modo, qualquer raio, eu pegar aqui, 2 raios quaisquer, vão sempre se cruzar ali naquele ponto, né? Não precisa fazer todos, bastam 2, teria aqui a imagem formada. Hein? Quais são as características da imagem? Continua sendo real, é formada pelo encontro efetivamente dos raios refletidos, invertida em relação ao objeto, só que dessa vez ela é maior do que o objeto. E ela se localiza agora antes do centro de curvatura. Vendo que conforme eu aproximo o objeto do espelho, a imagem vai aumentando cada vez mais. E vai ficando longe ali, né, do espelho. Maior e mais longe, né? Então esse aqui é o terceiro caso aqui de formação de imagem, quando o objeto está localizado entre o centro e o foco do espelho. A imagem tem essas características. Se eu continuar aproximando o objeto, veja, então nós temos aqui o quarto caso, que é quando o objeto se localiza exatamente em cima do foco. Nesse caso, os raios de luz eles não vão se cruzar. Se eu pegar um outro raio que vem aqui pelo vértice do espelho, esses raios vão sair paralelos. Portanto, você não vai ter formação de imagem. Aqui nós teremos uma imagem chamada imagem imprópria. Como se vê um clarão na frente do espelho ali, você não vê a imagem definida, não vê nada no espelho na verdade, né? É chamada imagem imprópria. Quarto caso, então, quando o objeto está localizado exatamente sobre o foco do espelho. E aproximando um pouco mais, ó, aí nós teremos ali a imagem pula lá para trás do espelho, tá vendo? Agora ela tem outra característica, que ela vai ser uma imagem que é de natureza virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios, ó. Coloquei 3 raios, mas bastariam 2 aqui, ó. Prolongamento dos raios que se cruzam aqui atrás do espelho. Os raios refletidos, eles não se tocam, eles vão se afastando. Mas o prolongamento dos raios refletidos se cruzam atrás do espelho. Então a natureza da imagem é uma imagem virtual, o tamanho dela é maior em relação ao objeto, e a orientação dela ela é direita em relação ao objeto. Ela não está mais de cabeça para baixo, aqui não está mais invertida, é direita. Então esse aqui é o quinto caso de formação de imagem nos espelhos côncavos, né? Quando o objeto está localizado entre o foco e o vértice. Então esse é o caso típico daquele espelho de maquiagem, né? Quando o rosto é ampliado, né? Então recapitulando aqui estão 5 casos, né? O primeiro caso, objeto antes do centro. Vou só colocar aqui as características da imagem novamente, que saiu bem pequenininho aqui, né? A gente vai classificar com relação a 4 critérios aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, a natureza da imagem é uma imagem real. A orientação ela é invertida em relação ao objeto. O tamanho ela é maior do que o objeto. E nesse primeiro caso, a imagem está localizada entre o centro de curvatura e o foco do espelho. O que está escrito aqui é só ampliar um pouquinho mais aqui, está falando um pouquinho pequeno aqui, né? Nesse segundo caso, então, vamos lá novamente, eu vou abreviar aqui, ó. A natureza da imagem, a orientação, o tamanho e a localização. Então, mais uma vez, aqui é uma imagem real, invertida em relação ao objeto. Ela é igual, do mesmo tamanho do objeto, e está sob o centro de curvatura, debaixo do centro. O terceiro caso aqui, novamente, ó, natureza, vamos abreviar mais um pouquinho. Orientação, tamanho e localização. Então, natureza real, orientação da imagem aqui, ó, invertida, o tamanho é maior que o objeto, e a localização ela está antes do centro de curvatura. E nesse quarto caso aqui, a gente só pode classificar em relação à natureza, né? Também a localização dela. A gente disse que a natureza dela é uma natureza imprópria. Esses raios aqui são paralelos, né? Vou escrever aqui, esses 2 raios aqui são paralelos. Então nem os raios refletidos vão se cruzar, e nem se eu prolongar os raios refletidos aqui, então não vão se cruzar de qualquer maneira. Então a natureza é uma natureza imprópria, e alguns livros podem dizer que essa imagem se forma no infinito, é onde 2 retas paralelas se cruzariam, né? Na verdade elas não se cruzam, né? Porque no infinito nunca chega, então pode dizer simplesmente que a natureza dela é imprópria. Mas alguns autores são um pouco mais rigorosos e dizem que a imagem se formará no infinito. E esse último caso aqui, ó, nós temos então aqui a natureza, a orientação, tamanho e localização. Então aqui nós teremos uma imagem que é virtual, porque ela é formada não pelo encontro efetivo dos raios, mas pelo prolongamento dos raios refletidos, né? Esses raios que saem aqui do espelho, eles vão divergindo, eles não se cruzam, mas se você prolongar os raios, eles vão se cruzar aqui atrás do espelho, né? Então, quando a imagem se forma aqui atrás do espelho, nós temos a imagem virtual. A orientação dela ela é direita em relação ao objeto, direita ou direta. O tamanho dela é maior do que o objeto, e a localização ela está depois do vértice ou atrás do espelho, né? Então esses são 5 casos possíveis aí para a formação de imagens dos espelhos côncavos, né? Então, aqui destacadas então as 5 possibilidades. Vamos agora ver o espelho convexo. Então, veja, se eu fizer aqui os raios de luz, ó, o raio que vem paralelo volta na direção do foco, o raio que vem, por exemplo, pelo vértice, ele vai voltar simétrico, então esses 2 raios
eles vão se afastar do espelho e a imagem vai se formar, então, aqui atrás do espelho pelo prolongamento dos raios, né? Então a imagem aqui, a natureza dela aqui é virtual, a orientação é direita em relação ao objeto, o tamanho dela é menor, ela se forma aqui atrás do espelho entre o vértice e o foco sempre. E note que qualquer posição aqui, ó, eu arrastar o objeto, não importa a posição, a imagem sempre vai ter as mesmas características. Ó. Ela não muda de características, pode até ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas ela terá sempre as mesmas características, independente da posição do objeto na frente do espelho. Então seria um caso único aqui, né? A única possibilidade que nós temos aqui são essas 4 características aqui, né? Virtual, direita, menor e localizada aqui entre o vértice e o foco do espelho. Aqui está a figura ilustrando o que a gente acabou de falar, né? É um caso único, o objeto pode ser colocado em qualquer posição diante do espelho. E as características da imagem aqui nós teremos então a imagem de natureza virtual, a orientação direita, tamanho menor, e a localização da imagem vai estar entre o vértice e o foco do espelho, ou seja, atrás do espelho, né? Uma vez que o foco e o centro de curvatura do espelho estão atrás, a curvatura do espelho convexo é atrás aqui, né? Então essas são as possibilidades aí de construção das imagens, né? Construção geométrica das imagens nos 2 tipos de espelho, no côncavo e no convexo. Vamos ver agora algumas aplicações práticas aqui desses 2 tipos de espelhos, né? Então, no caso dos espelhos côncavos, nós teríamos então espelho de maquiagem, né? Espelho que serve para você ampliar o rosto. A imagem fica maior, né? Fica ampliada, ela é virtual e à direita em relação ao objeto. O rosto fica de cabeça para cima, obviamente, né? Uma outra aplicação é aqueles espelhinhos de dentista, né? O dentista usa para ampliar o dente ali, para poder ver melhor, né? E fazer lá as intervenções lá no dente da pessoa, né? Então esse espelhinho também é um espelho côncavo. Uma outra aplicação aqui são os espelhos usados em telescópio, né? São espelhos côncavos também. E o foco do espelho fica bem aqui onde a imagem é capturada aqui, né? A luz vem aqui das estrelas, bem de longe, e é refletida aqui para o foco do espelho, que fica nessa posição aqui, né? No caso dos espelhos convexos, nós podemos citar aqueles espelhos de garagem, né? Espelho de segurança, assim, ele tem uma vantagem de ampliar o campo de visão, consegue enxergar mais coisas refletidas no espelho. A desvantagem é que as imagens ficam pequenas, né? Também espelho retrovisor de carro, né? Aquele espelhinho pequenininho que amplia o campo de visão, o motorista consegue enxergar mais coisas, né? Refletidas no espelho. Então, são 2 exemplos aqui de utilização dos espelhos convexos. Então é isso, esse foi o estudo geométrico. Na próxima aula a gente vai fazer um estudo analítico dos espelhos. Então nós vamos ver as equações envolvidas aí, os cálculos, né, que vão justificar o tamanho da imagem, a distância da imagem ao espelho, do objeto, do foco. Então a gente vai fazer todos esses cálculos aí no estudo analítico dos espelhos esféricos. Bom? Então é isso, espero vocês na próxima aula. Valeu, um abraço a todos e até mais.